E aí galera, tudo bem? Estamos então na complementação da aula 2 sobre funções da linguagem. Hoje a teoria tu viu, é simples e objetiva e a gente vai fazer agora uma longa prática com 21 questões de provas diferentes entre os anos de 2013 até 2019. Um panorama completo sobre o que o Enem pediu sobre funções da linguagem. Como é que nós vamos fazer isso aí? Tu vai lá no site, já deve estar no site, lá no livro virtual, tu já conhece essa estrutura, vai no buscar, coloca livro virtual, o livro vai baixar, ok? Baixado aí no teu computador ou no teu celular, tu vai ver que o livro dá um indicativo de páginas, então eu vou ir te dizendo aonde a questão está, qual é a prova, mas não vai folheando. Coloca no tópico de cima, no topo da tela, a página direto. Então nós vamos começar com questões de funções metalinguísticas, correto? A primeira que eu vou fazer é a questão 130 de 2013. 130 de 2013. Qual é a página que ela está? 131. Então eu vou aqui, página 131, dou um enterzinho e pimba, está ali a questão no topo da tela, correto? Como nós estamos fazendo as questões de formas pedagógicas, eu vou te lembrar, o que é o ideal fazer? Cara, o ideal é tu sempre ir diretamente no enunciado. Aí eu quero te dizer assim, o texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se. O que é o caráter metalinguístico? É o poema falando sobre o poema falando sobre o fazer poético, correto? Como é que isso se justifica? Cara, na primeira linha, no primeiro verso, o cara já diz: escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café. Como nosso objetivo aqui é expressar funções, eu vou discutir o gabarito diretamente. Qual é o gabarito dessa questão? A letra D. Na letra D tu tem assim, tematização do fazer artístico. Resolveu. Isso aí é a definição da função metalinguística. Ou a tematização do fazer artístico, ou ainda tu poderia dizer assim, do fazer poético, do fazer literário, porque a poesia falando da poesia, correto? E aí depois o complemento a justificativa é pela discussão do ato de construção da própria obra. Cara, isso é um padrão da função metalinguística. E tu nota que nesse caso, estou começando por essa questão porque ela é bastante acessível, porque ela te diz exatamente o que ela quer. Função metalinguística, te dá um poema na primeira pessoa. E tem outras coisas interessantes de discutir aqui, né? O poema falando sobre o poema, função metalinguística. Função poética pela questão da construção do poema, do trabalho, digamos assim, artesanal. E também tem uma função que é emotiva, né? Até pelo emprego da primeira pessoa, tranquilo? Aquilo que nós chamamos também de subjetividade. Tia, nós vamos dar uma passadinha agora na questão 110 dessa mesma prova, que vai estar na página 139. Então digita ali o 139 e pimba, tá ali. A questão 110, o exercício da crônica. Tu nota? Bom, vou de novo no enunciado, tá? Diz assim, predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Cara, olha o que o cara faz na largada. É o exercício da crônica, né? Ou seja, de fazer uma crônica, de escrever crônica. Como é que é a primeira expressão que ele usa ali? Ele diz assim, escrever prosa é uma arte ingrata. Então tá ali o cara já falando sobre a dificuldade de escrever. Vocês estão ligados que é uma das coisas mais comuns na literatura, o cara escrever sobre a atividade de escrever, né? Normalmente o cara faz isso para reclamar, que escrever é difícil, que é complicado. Vocês lembram na aula que eu mencionei o poema do Bilac, do monge beneditino, que se esforça e por diante. Isso é uma tendência. Como é que vai dar o gabarito aqui? Nós vamos de letra E, que diz assim, a função da linguagem que se constitui é nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica. Crônica por meio da crônica, função metalinguística. Beleza? Cara, se tu acha difícil a função metalinguística, ela pode apresentar dificuldades quando ela envolver poesia, ok? Se ela estiver envolvendo texto em prosa, cara, é muito fácil. Então nós vamos dar uma olhadinha na questão, vou aqui deletando minhas questõezinhas para não vacilar, na questão 123 de 2015. Ela está na página 157. Bom, se tu quer ver o que é dificuldade na função metalinguística, that's it. Quando tem poesia. Nessa situação, como nós estamos treinando aqui a questão, mas a gente também quer aprender, vou fazer o enunciado primeiro, mas eu vou dar uma lidinha no texto para tu ver. Diz assim, o enunciado é a reflexão acerca do fazer poético. Reflexão acerca do fazer poético. É a função metalinguística. É um dos mais marcantes atributos da poesia ou da produção literária contemporânea no
poema de José Paulo Paes, ela se expressa por um, correto? Você tá ligado? O José Paulo Paes, como a gente sempre menciona para a questão da literatura do Enem, tem que tomar cuidado ao FU, né? O Paes, ele nem aparece em muitos movimentos literários, é um poeta bem contemporâneo, um poeta extremamente reconhecido de São Paulo, onde o Enem visa, ok? Não é tão divulgado aqui no Rio Grande do Sul. E quando ele diz assim, ó, olha como é que é a ode à poesia em A Garrafa. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Tu vê que já tem a primeira pessoa. Eu adquiro a astúcia. Por translúcidas pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoa. Aí ele está comparando a forma da garrafa, ok, com a estrutura da poesia, do fazer poético literário. Até que farta de constante prisão de forma, saltes da mão para o chão e te estilhaces, suicida numa explosão de diamantes. No final, a explosão de diamantes, que é a garrafa, digamos assim, quebrando e liberando a palavra, é uma metáfora da poesia. Tá? Isso é um poema sobre fazer a poesia e a explosão de criatividade representada no diamante, correto? Porque o gabarito aqui vai ser, então, letra D. Processo de contenção, amadurecimento, transformação da palavra, correto? A forma que ele alude à garrafa é a contenção, o trabalho de criatividade que vai terminar do diamante. Por isso que diz contenção, amadurecimento, transformação, que vai virar a explosão dos diamantes. A explosão das palavras diamantes aí é uma metáfora de palavras. Cara, eu concordo contigo. Aí é casca, correto? Dá para acertar ou não? É uma questão de treinamento. A gente vai ter uma aula especial sobre poesia também, e é absolutamente legível isso, correto? Ainda mais quando o cara diz que é a reflexão acerca do fazer poético. Então, vamos à última das questões de metalinguística 2016, a questão 96, página 162. Aí tu nota, nós fizemos aqui 4 questões, praticamente uma por ano, cai sempre, ok? Eu não estou fazendo todas, não estou fazendo uma coisa assim exaustiva, mas não dá para fugir, correto? Como é que são essas questões sobre função metalinguística? Tu que está preocupado com o tri, elas são fáceis, elas são difíceis, elas são intermediárias? Cara, elas podem oscilar, elas vão oscilar bastante, do muito difícil, considero essa de poesia muito difícil, ao muito fácil. Por exemplo, essa questão 96 na página 162 está nessa categoria muito fácil, por quê? Olha bem como é que é a questão. O texto está em prosa. O texto é uma definição de leitura. Ler não é decifrar como num jogo de adivinhações. É quando o cara diz assim, ó, nesse texto a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem, claro, né? Porque se ela está definindo leitura, então a função metalinguística, né? É um texto falando sobre leitura. Metalinguística é na mosca. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de que discorrer sobre o ato ou da leitura ou da escrita. Qualquer texto que envolva a habilidade de estar falando sobre a atividade da leitura, a atividade de escrita, como nós fizemos na crônica agora há pouco, ou na poesia antes, é função metalinguística, correto? Tu vê, características das funções da linguagem, com exceção da fática, que a gente vai fazer na sequência, se deriva muito mais do texto. Não é difícil a função metalinguística dependendo do texto. Não é difícil a função poética dependendo do texto. A única função efetivamente mais simplória, digamos assim, é a fática, correto? Mas o que interessa mesmo é a tua capacidade de leitura para encontrar aquilo que está sendo pedido. E quase sempre quando a questão de funções está sendo pedido explicitamente. Tu sabe o que tem que encontrar. Eventualmente na poesia, claro, o mais difícil é encontrar, ok? Então vamos à questão sobre função fática. Vamos voltar um pouquinho. Essa questão é a 106 da página 137. 106, página 137, tem assim, vamos no enunciado primeiro. O cara diz assim, na transcrição da fala, há um breve relato da experiência pessoal, na qual se observa a frequente repetição da palavra né. Aqui nós não precisamos ler o texto exaustivamente, sempre te liga, né? O enunciado ele é fundamental. O enunciado é tudo para ti na prova do Enem, porque daí tu vai saber o que buscar. É claro, como eu acabei de dizer, dependendo do texto pode ser mais difícil tu encontrar o que buscar, vai depender mais da tua leitura. Mas aqui tu vê uma pessoa falando em primeira pessoa, de uma forma também bastante informal. Eu acho um fato interessante, né, correto? Esse né, que nós usamos inclusive de exemplo, é uma interjeição.
cujo objetivo é chamar a atenção da outra pessoa, tentar entender, perceber se ela está prestando atenção ou não, correto? Essa repetição ela vai ser o quê? Qual é a ideia aqui? É uma estratégia típica de manutenção da interação oral. Essa expressão manutenção da interação oral, vamos voltar um pouquinho para a parte teórica, é a manutenção do canal, é o estabelecimento da ideia de que o canal está funcionando corretamente. Então essa aí é a função fática da linguagem, correto? Cara, a única forma que eu tenho de perguntar a função fática é assim, é muito acessível, correto? Gabarito, então ficamos com a letra B. Agora vamos passar para aquilo que é o corpo mais forte das questões do Enem e dos textos do Enem, que é a função apelativa, que vai se manifestar predominantemente no artigo e nas suas variações. Deixa eu te lembrar aqui. A função apelativa, talvez ela não seja assim tão marcante na tua memória, porque é claro, tu vai lembrar mais aquelas questões que tu teve muita dificuldade, por exemplo, as de poesia, por exemplo, as de arte, talvez alguma coisa de gêneros textuais, tá? Tudo isso vai ser abarcado aqui nas nossas aulas, é claro. Mas a função apelativa, ela está em toda a tipologia de artigo do Enem, que é a maioria dos textos. Então tu vai ver ela sendo pedida diretamente, o cara vai te dizer função apelativa, função conativa. Ela pode aparecer quando a ideia for estar focado no recebedor, por exemplo, na publicidade, correto? Ou nas palavras-chave que vão identificá-la, por exemplo, assim, ó, convencer o autor, convencer o leitor, persuadir o leitor ou o usuário de alguma das formas de texto que vai aparecer. Deixa eu te lembrar aqui, vendo a função apelativa, quais são os principais que nós veremos? Artigo, edital e editorial de jornal, publicidade e resenha. Então, artigo, editorial, resenha, publicidade, correto? Publicidade, tu te lembra? Ela pode se dividir em publicidade comercial, a venda de produtos, e aqui o Enem mais pede, na realidade, para não ficar ligado no produto, né, é a publicidade institucional, em que o próprio governo faz algum tipo de apelo à população. Vamos começar então na questão 105 de 2014, 105, 2014, que vai estar justamente aqui, onde nós já estamos, na página 137. Cara, daí tu tem uma propaganda dura sendo do governo, essas propagandas que o governo pergunta, como grande parte das vezes são sobre problemas sociais, né? Tu tem aquela figura monstruosa, né? Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono, e tem aquela frasinha do lado, denuncie qualquer caso de violência sexual infantil e o número, né? Tu vê que a característica é bem publicidade institucional, correto? Tem uma denúncia sobre o problema que as crianças podem ter, violência sexual infantil, o imperativo, bem característico da publicidade, né? Denuncie e ligue. Tá? Vamos no enunciado agora para ver o que vai pedir essa questão. Diz assim, ó, os meios de comunicação para contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo. Tá? Tu vê que está tudo bem claro ali, né? Tem a propaganda, ele pede pela metáfora do pesadelo, e aí a gente vai ter que interpretar agora. Tá? Se tu olhar as palavras-chave, eu dou uma passadinha por elas, assim, ó, ele diz informar crianças. Propaganda não é para informar. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, não, mas aí o problema são as meninas, né? É contra crianças, né? Deixa eu pular C. Destacar que a violência infantil predomina, não, mas não é destacar a violência. O tom é de denúncia, conscientização, persuasão, chamar a atenção para o fato de que o abuso pode ocorrer durante o sono. Não é só por causa durante o sono, não. Aquilo ali é uma metáfora, entendeu? O enunciado acabou de dizer que é uma metáfora do fato de a criança estar desprotegida, né? E na letra C, dar a devida dimensão do que é o abuso sexual, enfatizando a importância da denúncia. A denúncia que faz parte do caráter persuasivo de convencimento, beleza? Aí ficamos com letra C. Falou na publicidade, artigo, editorial ou resenha, nós estamos na função apelativa. A função apelativa tem que movimentar a pessoa para ou uma diferente atitude, uma diferente ação, ou uma diferença de mentalidade, um comportamento diferente. Isso é convencimento, persuasão, beleza? Nessa mesma prova, nós vamos na questão 121, página 142, e sempre lembrando, né, cara, não entendeu? Ô meu, pergunta, plantão coletivo todo dia, plantão individual todo dia. Essa questão 121, ela tem uma peculiaridade. Qual é eu vou direto aqui no enunciado agora de novo, tá? O texto é grande, sempre que tu olhou assim, pá, o texto ali compactozinho, né, vai me dar um trabalho ler isso aqui. Não que tu não deva lê-lo se necessário, mas primeiro vamos ver o quanto é necessário. Ou com qual foco eu vou fazer essa leitura.
Ele diz assim, esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual. Editorial é uma variação do artigo, correto? O que o editorial vai obrigatoriamente querer? Mobilizar, fazer alguma estratégia de convencimento do seu leitor. Né? Então, no gabarito que eles te dão, que é a letra D, é interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Ao ler as alternativas, eu já destacaria isso aí, correto? Agora, olha só. Na letra A, apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo, não faz nem sentido um gênero fazer isso, né? Apresentar fatos é uma função referencial, é simplesmente dar notícias, e já noticiados pelo próprio veículo não faz sentido. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal, capaz, o editorial ele é a opinião do jornal. Então o editorial só faz sentido, e inclusive o cara menciona a função social, se nós estivermos falando sobre coisas relevantes, e não fatos raros. Provocar indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Cara, o editorial não quer provocar indignação, correto? O editorial quer te convencer de alguma coisa. O editorial não pode, e esse é o papel da função apelativa, ele não quer te deixar brabo, tu entendeu? Ele não quer te irritar, ele quer te convencer. Então existe uma interseção entre a minha opinião e a tua opinião, que não é mediada pela indignação, correto? Pode ser emoção para te convencer, pode ser, por exemplo, uma alteração de percepção, correto? Mas não indignação. E trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia, não, é do ponto de vista do dono do jornal, da mídia. O editorial ele é a opinião da mídia e não do jornalista pontualmente, correto? O editorial da RBS, o editorial da Globo é o ponto de vista da Globo, tanto que ele não vem nem assinado por causa disso, porque é a opinião da empresa. Aqui ficamos então com a letra D tranquilos, né? Vamos mudar de prova agora. Nós vamos à questão 100 de 2015, questão 100 de 2015, que está na página 149, página 149. Interessante essa questão 100, porque ela vai abordar um pequeno artigo, cujo título, se tu olhar bem, diz assim, embalagens usadas e resíduos devem ser descartadas adequadamente. Então o cara vai falar, vou adiantar um pouquinho aqui para que não precisemos ler o texto, né? Ele vai falar sobre os resíduos de lixo que são deixados nas estradas brasileiras. Por isso que ele diz que devem ser descartados adequadamente. Então, quando o cara diz assim, os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto. Isso aqui é um artigo, determinado pelo contexto em que são produzidos, por exemplo, mídia eletrônica. Ou também pela sua finalidade. Bem interessante isso aqui, porque eu te disse uma vez, né? O gênero textual, primeira aula, tá? Ele não abre mão da finalidade. E a finalidade está ligada à função. Então, se eu estou dizendo que isso aqui é artigo, pode até ter uma diferença de linguagem e de público. Lembra? Tem um artigo acadêmico, tem um artigo jornalístico. O artigo ele pode ser uma linguagem muito formal, acadêmico, ou um pouco mais coloquial, se estiver, por exemplo, numa mídia escrita simples, como a Zero A, correto? Ele pode abrir mão do público, ele pode abrir mão do nível da linguagem, mas ele não pode abrir mão da finalidade. O artigo é para convencer, persuadir. Então ele não pode abrir mão da função da linguagem. A função tem que ser apelativa. Pequena revisão, tá? Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que a sua função vai ser o quê? Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem do país. Não, né, cara? Não, isso não pode ser porque isso seria uma função informativa. Uma função, então, referencial, que não é característica do artigo. O artigo pode contê-la, mas não é a sua função final. Alertar sobre os riscos de falta de sustentabilidade no mercado de recicláveis. Cara, essa afirmação até ficou bizarra, não é? Não é falta de sustentabilidade, eu estou criticando a atitude das pessoas. A letra C, divulgar a quantidade de produtos reciclados, retirados das rodovias. Não é interessante, ó? Essas expressões, cuida bem enquanto estiver fazendo o Enem, se tu quiser acelerar o tempo, tá? Divulgar é função referencial, não é convencer, né? Revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras. O revelar tem aquela coisa da denúncia, como fizemos a questão anterior, mas não é sobre acidentes, né? É sobre o lixo. E a expressão que começa a letra E é melhor até agora, né? Conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. As rodovias é perfeito. O conscientizar traz implícito o lance do persuadir. Tipo assim, te ligar dessa necessidade, mudar a tua mentalidade. Então a função aí é tranquilamente apelativa. Beleza? Muito bem.
Cara, tu tá vendo que tem questão a full. Agora nós estamos apenas na prova de 2015. Agora nós vamos até a prova de 2016, questão 108. Página 166. Ok? Esse aqui é um gênero que eu acho a full dessa questão 108, eu gosto muito, que é a resenha. Resenha é um gênero que cai bastante. Resenha é hoje, pessoal, um dos gêneros mais comuns nas redes sociais, porque é com a resenha que tu vende livros, é com a resenha que tu vende produtos, né? A gente faz resenha, lembra da aula, né? Desde livros até produtos eletrônicos. Todo mundo lê resenhas para comprar seus objetos nas redes sociais e, sobretudo, a gente também lê resenha de seriado, né? Então a gente está habituado com o gênero. Para ser resenha, como acontece aqui na questão 108, eu estou fazendo uma revisão, a gente vai fazer várias questões de resenha, tá? Só para te lembrar. Eu preciso ter um resumo do livro ou do produto. Eu preciso ter uma parte que seja descritiva, se eu estiver me referindo a um celular, ou narrativa, se eu estiver me referindo a uma série da Netflix ou a um livro. Tá? Isso acontece aqui no texto da questão 108, nos dois primeiros parágrafos. Olha que interessante, tá? É claro que isso aqui é um recorte, né? Esse texto deve ser maior. O cara selecionou 3 parágrafos e 2 são um resumo. 2 tem uma função referencial. Como é que nós sabemos que isso aqui não é apenas um resumo? O resumo também é um gênero textual, né? Porque no último parágrafo ele vem e diz: guiada como uma reportagem, rica em informações, a obra Madeira de ponta a ponta, correto? Então eu entendo que naquele parágrafo ficou claro para mim que o autor está escrevendo sobre o livro que ele resumiu antes, tá? E ele faz um juízo de valor, revela a diversidade de fraudes na cadeia de produção, transporte e comercialização de madeira, bem como as iniciativas de boas práticas que disseminam e trazem esperança rumo ao modelo de convivência, correto? Então ele diz que essa obra faz uma denúncia e ainda dá sugestões de melhora para essa condição analisada. Resenha perfeita, né? Aí, a fim de alcançar seus objetivos comunicativos, os autores escreveram esse texto para, traduzindo mais objetivamente, eles escreveram essa resenha para fazer o quê? Apresentar informações e comentários sobre o livro, é isso? As informações estão nos 2 primeiros parágrafos e o comentário está no 3º. Isso é uma definição de resenha. Por que não pode ser noticiar as descobertas? Porque a função da resenha não é referencial, não é informar apenas. Ela pode informar na largada, mas vai concluir com argumentos, vai concluir com opinião. Defender as práticas sustentáveis, não, cara. Quem quer defender as práticas sustentáveis é o livro que os autores comentam e não os autores desse texto. Ensinar formas de combate à exploração ilegal, talvez o livro queira isso, mas os autores deste texto querem divulgar o livro e não essas práticas. Demonstrar a importância de parcerias para a realização da pesquisa, talvez o livro queira, mas não os autores, beleza? Cara, isso tem que ser para ti uma questão fácil. Isso não pode ser o problema, correto? Até agora, né? Tudo bem, se era um problema até agora, respeito. Mas tu tá ligado que nesse caso aqui, a questão ela é muito informação. Lembra, se tu já tem uma certa experiência sobre o Enem, que é melhorar um pouquinho de 36 para 40, ou se tu tem uma experiência mais inicial do Enem, tu quer sair dos 28 para 38, tá? Isso aqui não é só leitura, vocês entendem? Isso é informação. Essas pequenas faixas de 4 questões a mais para resolver, ou 10 questões, faixas mais longas, quase sempre elas têm os mesmos problemas. Estão faltando informações pontuais, correto? Eventualmente até a prática de leitura pode ajudar, mas só leitura não vai ser suficiente. Então dá uma olhadinha agora na questão 122, questão 122 dessa prova, página 170, correto? Nessa questão 122, estamos aí rodando ainda na questão apelativa, tu tem um artigo. Cara, isso aí é um artigo jornalístico. Aquela questão tu fica pensando assim, quando tu tá lendo, vejam como a gente tem uma certa dificuldade nesse ponto, tá? Artigo pode ser uma coisa simples, publicado no jornal com o objetivo de fazer um comentário a respeito, por exemplo, no texto que lemos do editorial, um fato da cidade, criticamente, ou, por exemplo, como lemos ali na resenha anterior de um livro, correto? Ou, por exemplo, uma questão de saúde, como é essa 122 aqui. Daí ele te pergunta assim, ó, nessa campanha, as informações apresentadas têm o objetivo de... Então tem um artiguinho que acompanha essa campanha e lá no final tem uma frase da campanha, né, o mote da campanha.
Da sua necessidade depende a vida de quem vai receber o sangue, né? Sobre a questão da qualidade do sangue. Nessa campanha, as informações apresentadas têm como objetivo, né? Como é que é a letra A? Conscientizar o doador da sua responsabilidade pela qualidade de sangue. Função apelativa, correto? Tu vê que não é a primeira vez que nós lemos a palavra conscientizar, correto? Na letra B, garantir a segurança de pessoas do grupo de risco. Não, mas eu estou falando para a pessoa que vai doar o sangue, correto? Não é para um terceiro. Essa campanha é voltada justamente para o receptor. Esclarecer o público sobre a segurança do processo de captação. Não, eu estou apelando para que a pessoa colabore, correto? Alertar os doadores sobre as dificuldades enfrentadas não é para a segurança dos doadores, é para a colaboração dos doadores. E ampliar o número de doadores para manter o banco de sangue. Isso seria uma situação indireta, talvez eu até queira, mas eu preciso que eles tenham qualidade na doação. Beleza? Muito bem. Vamos então agora à questão, página 182. Nós vamos fazer agora a questão 25 da página 182. Estamos agora na prova de 2017. 2017, pessoal, tem lá algumas peculiaridades, tá? É a prova que mais caiu funções da linguagem. Bela prova para a gente estudar. Essa questão 125, vou voltar agora, já que nós já revisamos algumas coisinhas, me voltar agora para um pouquinho mais de objetividade, tá? Você está vendo que nessa questão 25 tem assim, ó, Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, Editora Planeta, 296 páginas. Isso aqui é uma referência bibliográfica, correto? Então, eu tenho aqui uma resenha sobre um livro. Inicialmente, até os dois primeiros parágrafos, o cara está resumindo o livro. Tá? Depois ele diz ali, aquela noite acabou virando filme em 2010, nas mãos de Renato Calil, e agora virou livro. Tá? Então nós entendemos que os parágrafos iniciais são uma apresentação dos fatos, dão uma relevância para essa situação cultural, e depois na terceira linha ele diz, do último parágrafo, o livro está sendo lançado agora, é uma história daquela noite e por diante. Tá? Aí ele vem e te pergunta, considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, esse fragmento de resenha, aí o cara te diz que é uma resenha, correto? Então ele já te deu a estrutura da resenha, ele já te disse que é uma resenha, correto? Então o que ele quer desse fragmento? Predominam caracterizações de personalidades do contexto musical dos anos 60. Cara, a resenha não é sobre pessoa. Questões polêmicas direcionadas à produção musical. Não, a resenha é sobre o livro, a resenha tem que ser sobre um filme, tem que ser sobre alguma coisa, e não sobre fatos. Relatos de experiências de artistas sobre os festivais. Não, daí não é resenha, é biografia, memórias. Explicações sobre o quadro cultural. Não, olha só a letra aí agora. Opiniões a respeito de uma obra. Só pode ser isso. Resenha sobre uma obra, coisa, filme, livro, produção musical, mas não sobre pessoas ou fatos, correto? Só pode ser letra E. E aí eu vou insistir nesse ponto, não é interpretação. Se o cara disse resenha, a resenha não é biografia, a resenha não é ficção, correto? A resenha não é memórias, a resenha é especificamente sobre objetos culturais ou comerciais. Vamos agora à questão 28, está na página seguinte, 183. Dá uma chegadinha lá. Aí tu vai ter novamente aquela propaganda institucional, sempre forte as propagandas do governo, né? Quem bate na mulher machuca a família inteira. E se tu reparar no desenho, né? Se o Condorcet nos dá essa chance de tempo, tu está vendo a família caracterizada no desenho da criança e o papai é desenhado como um monstro. É horrível isso, né? Eu acho que a criança deve viver assim mesmo, né? Bom, no enunciado diz assim, campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem a finalidade, então tu já viu que é campanha publicitária, o cara fala sobre a finalidade, alertar os homens agressivos sobre as consequências dos seus atos. Eu acho que o cartaz não é direcionado para os homens agressivos, né? Até porque no finalzinho tem o Lig 180, né? Não se cale diante da violência. Então eu não estou ameaçando o agressor com esse cartaz, eu quero fazer uma campanha de denúncia. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Isso é uma possibilidade. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão, não é só para as mulheres, né? Despertar nas crianças a capacidade... Não é para as crianças essa campanha naturalmente, né? E
Exigir das autoridades ações preventivas. Não, mas é a autoridade que está fazendo a propaganda. Ficamos aí com letra B. E tu viu de novo qual é a palavra que está ali, né? Conscientizar, correto? Conscientizar. Função normal, está incluída na função normal do aspecto apelativo, né? E da campanha publicitária. Beleza? Então vamos agora à questão 41 desta mesma prova, na página 187. Cara, essa questão ela é extraordinária, porque assim, ó, ela embota, ela deixa meio embaçada a tua capacidade de leitura se tu não tiver uma percepção do gênero e da função da linguagem. Então tu tem página 187, achou? Tu tem uma figura ali, uma foto, né, de uma floresta. O cara diz que é dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, Damas Camélias e os três mosquiteiros, fazendo um erro de concordância grosseiro, né? Porque é dessa floresta que saem o Chapeuzinho, o João, Maria e por diante. Mas isso não interessa. Mas é só para te ligar esse erro clássico de redação. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa. Tu vê que ele te dá todas as informações que tu precisa saber. Isso é um cartaz publicitário de uma empresa que produz papel e celulose, tá? Então, o que essa empresa vai querer? Justificar os prejuízos ao meio ambiente? Claro que não, né? É óbvio. Se isso é um cartaz, eu não estou justificando, eu não estou me desculpando. Eu estou tentando te convencer de alguma coisa. Incentivar a leitura das obras literárias ou referir-se a títulos consagrados. Não, mas por que a empresa que produz o papel vai incentivar a leitura de obras? Ela quer vender papel. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas. Não é esse o objetivo. Não é o objetivo, não é literatura. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Qual é a única palavra que está errada aqui? Pensa bem, tá? É quase isso aí. Só que se eu sou empresa de celulose, de papel, e eu quero divulgar que eu faço um bom trabalho em reflorestamento, eu não vou usar a palavra desmatamento, entendeu? Porque depõe contra mim. Desmatamento normalmente tem conotação negativa, nenhum publicitário faria isso, correto? Se ele for bom publicitário. Construir uma imagem positiva do assinante, ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Perfeitaça essa alternativa, né? O que é construir uma imagem positiva? De convencer que eles são bonzinhos, é isso aí, entendeu? Ao associar a exploração alegadamente sustentável, mandou muito bem, né? Alegadamente porque eles dizem que é, eu não sei se é verdade, correto? Função apelativa perfeitamente bem explicada aí, ok? Agora eu quero fazer, pessoal, na sequência aí a questão 42, tá? A questão 42, ela envolve uma letra de música, quase como se fosse poesia. Eu acho que tem um negócio bala aqui para te ensinar, que é o seguinte, ó. Letra de música ou poesia pode ter também função apelativa ou não? Claro que pode, tá entendendo? Até se você notar, nessa letra de música, é Fim de Semana do Parque, do Racionais MCs, aquele do Mano Brown, ok? Que é uma espécie de hip hop participativo, assim, socialmente bem participativo da MPB, da música popular brasileira, né? E naturalmente essas músicas mais engajadas, elas têm uma função apelativa muito grande. Pensem numa boa parte da obra do Chico Buarque de Holanda, por exemplo, que se colocou contra a ditadura nos anos 60 e 70. É claro que tem ali uma questão emotiva, tem uma função poética, mas também tem uma função apelativa do convencimento, do posicionamento contra os problemas vividos pelo Brasil naquele período. Então toda essa poesia dos anos 60 e 70 e essa de cunho social, de denúncia de problemas sociais, tem função claramente apelativa. Por isso que ela está na nossa lista. E a pergunta diz assim, a letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta, diferenciada, preconceituosa dos espaços de lazer, correto? Aí diz assim, ó, qual é o objetivo disso? Retrata a ausência de opções de lazer à população de baixa renda, por falta de espaço. Não é de espaço, é de vontade política. Ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais. Como irrelevante? Como é que o lazer vai ser relevante para as classes sociais? Expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades. Não, a atividade é ausente para ela, correto? E tu vê que as palavras, todas elas, a ausência de opções, a relevância, o desinteresse, são expressões fortes e que têm um contexto social, contexto de discussão, e não meramente emotivo ou poético. Implica condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de estrutura, investimentos e equipamentos. Tá? Resposta super crítica para uma letra de música,
porque o papel desse tipo de movimento aí é apelativo conativo, né? Aponta para o predomínio do lazer contemplativo. Não, aí é uma viagem, lazer contemplativo na favela ouvindo tiro. Nossa, que contemplativo. Ficamos então com letra D, mostrando a função apelativa que também pode ter na poesia. Um exemplo que eu sempre gosto, assim, porque é bem marcante, todo mundo vai lembrar, se não leu vai conhecer, é, por exemplo, a poesia do Castro Alves, né? A poesia condoreira. Por exemplo, Navio Negreiro, que tem alta função apelativa, né? De convencimento de, palavra-chave, aqui também a gente poderia usar conscientização dos problemas da escravidão no século XIX. Tchê, prova de 2018, página 200, a questão 33, e eu vou te encher o saco com isso porque é resenha. Um gênero que tu lê a full e que de repente tu às vezes não domina, não te liga. Tá? Essa resenha aqui é sobre a trajetória de Liesl Memminger, contada por uma narradora mórbida, etc, etc, etc. Tu tem um pequeno resuminho, né, da vida da Liesl, e ali embaixo diz assim, a vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste eufórica à celebração do aniversário do Führer. A morte, perplexa diante da violência, dá um tom leve e divertida narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Só para exemplificar, tá? O que é essa frase aqui? Isso não é mais a narrativa da história da Liesl, né? Isso é o juízo de valor que o autor está fazendo. É o conselho que ele te dá. Bah, olha só que narrativa interessante isso aqui. Então nós temos, para que caracterize a estrutura da resenha, o resumo do primeiro parágrafo, a apresentação da obra e aí o juízo de valor no segundo, beleza? Como é que é o enunciado? Eles dizem, os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Tu vê, ele menciona o gênero textual, mas o objetivo é a função da linguagem, a finalidade, correto? Então, esse fragmento é uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor. Reportagem convencer não é a mesma coisa, tá? Resumo, não, porque tem a opinião. Sinopse, não, mas sinopse é a mesma coisa que resumo. Se não é uma coisa, não é outra. Instrução, mas que isso? Que instrução? Resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Apresenta no primeiro parágrafo, resumo, e depois se posiciona sobre ela. Ó, parte crítica, apelativa, conativa, tá aí a tua resenha. Equador. Cara, se tu não sabia o que era resenha, acho que agora tu aprendeu. Então agora olha a página 208, questão 10, correto? Nós vamos à página de 208, questão 10 da prova de 2019. Aí tu tem ali uma questão novamente relacionando a campanha institucional, o bullying que passa a história, stop bullying, né? Não sei porque eles dizem essas coisas, não é assim em português, né? Mas ele diz assim, essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Como é que ele fez essa estratégia apelativa? A pergunta é essa, qual é o recurso apelativo que ele vai usar aí? Chamamento diferente aos atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas, né? Que é o imperativo, beleza? É uma das estratégias da campanha, uma das estratégias apelativas mais claras, até por isso que o nome é apelativo, né? É te mandar fazer alguma coisa, ok? Variedade característica do português europeu não tem nada a ver com a argumentação. Restrição ao grupo específico não é verdade, isso é uma campanha pública. Combinação de significados de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa, isso não é estratégia de convencimento. Enunciado de cunho esperançoso do título cartaz, não. Na realidade ali é o objetivo, né? O objetivo ele vai ser guiado pelas estruturas injuntivas, imperativas que vão ser usadas depois, beleza? Terminou a função apelativa, a função conativa apelativa, correto? Vamos passar agora para um exemplo diferente de função da linguagem, que é a função emotiva. A função emotiva não é complicada, vou fazer uma questão sobre ela na página 181. 181. A questão ela é a 23. E eu vou te mostrar um negócio importante aqui, tá? Claro que tu teria lido o texto, eu vou ler primeiro o enunciado, eu vou resolver praticamente com o enunciado, tá? Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para manter a subjetividade do seu eu lírico ante as atrizes que ele admira. Para um pouquinho aqui, tá? Cara, é muita informação para acertar. Ele diz assim, ó, determinada função da linguagem, já sabemos qual é o assunto, para marcar a subjetividade. Subjetividade, tu lembra da aula, eu uso a primeira pessoa.
A diferença entre a objetividade, por exemplo, do artigo e a subjetividade, por exemplo, da poesia lírica é o uso da terceira para a primeira pessoa, é isso? Essa é a única diferença. É a diferença radical. Falou em subjetividade e opinião pessoal, o emprego da primeira pessoa, e ele ainda diz eu lírico, correto? Cara, então basta que tu encontre uma alternativa na primeira pessoa, que é a letra Equador, né? Olha só, é natural que toda atriz presentemente representa muito para mim, correto? É a única situação em que tu vai ter a primeira pessoa, não tem condição de ter outra resposta. Ah, mas é simples assim, mas é como nós estamos dizendo, é uma questão de informação. Falou em função emotiva, tu não pode ter terceira pessoa, senão não é o autor falando dele. Não é eu lírico. Como é que vai ser eu lírico sem ter primeira pessoa? O eu lírico meio esquizofrênico? Vamos matar agora, pessoal, com a função referencial. Referencial e poética, está faltando também. Vamos primeiro a referencial. 3 questõezinhas de referencial, começando na página 192. Página 192. A questão é a 12. Tu te lembra o que é a função referencial, né? Ela está centrada na mensagem, ok? Quais são os gêneros típicos da função referencial? Notícia, por exemplo. Ou ainda, mais sofisticado, um pouco mais complexo, biografia e aí por diante. Essa é a questão 12, página 192, prova de 2018. É um textinho sobre deficientes visuais, algumas vantagens que eles passam a ter na vida, e as salas de cinemas e teatro, e o programa que permitiu que isso acontecesse. Aí o enunciado te diz: por ser múltiplo e apresentar peculiaridades de acordo com a interação do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial. Ele está te dizendo, é só informação. Tipo, a vida dos deficientes visuais melhorou. Deficiente visual também é uma expressão já não muito politicamente correta, né? Neste fragmento, predomina a função referencial porque apresenta elementos que buscam, letra A, convencer o leitor. Não, senão não é função referencial. Definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Não, mas daí não é referencial, daí seria emotiva, subjetiva. Evidenciam subjetividade. Não, se a função referencial não pode ser, tem que ser objetiva, porque está focado na mensagem. Bom, então pergunta, nesse fragmento predomina a função referencial da linguagem, porque a presença de elementos que buscam convencer o leitor. Não, se o cara falou que a função referencial não é convencer, né? Define o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora, mas daí não seria referencial, daí seria emotiva. Evidenciam a subjetividade. Não, mas é a mesma coisa, né? Então seria o ponto de vista da autora, então seria emotiva. Expõe dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa. Essa é uma boa resposta, entendeu? Embora os dados sobre o aplicativo são dados leves, não é uma descrição do aplicativo, e a linguagem é denotativa, que é característica da função referencial, facilitar o acesso à linguagem. O objetivo é manter um diálogo com o leitor? Não, é exclusivamente informativo. O diálogo com o leitor é diálogo, é outro gênero textual. Ficamos com letra D, beleza? Dá uma olhadinha então agora na página 197. Página 197, onde nós vamos ter daí a questão 24. A questão 24 ela é bem interessante porque tem assim, ó, a imagem do negro produz de beleza e estética do racismo, a gente tem assim, ó, resumo, correto? Tem um resuminho ali que é, não sei se vocês já leram, por exemplo, a questão do artigo acadêmico. O artigo acadêmico, ele tem sempre aquele resumo ou abstract, em que a pessoa, aquilo vai constar depois numa planilha numa biblioteca, vai constar depois nas redes sociais, correto? Em que a pessoa, ou nas redes que são referentes à aplicação de a armazenamento de trabalhos acadêmicos, para saber sobre o que é. Daqui a pouco não tem que ler 200 páginas, 40 páginas ou 10 páginas sem ter interesse, correto? Esse resumo do artigo, curiosamente, ele tem qual função? Referencial, né? O teu artigo ele tem uma função apelativa, o conjunto do artigo todo é convencer, persuadir, mudar a tua opinião. Mas o resumo especificamente, obviamente pelo nome, tem função referencial. Aí diz assim, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo. Tá? Função referencial, resumo. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela impessoalidade, está valendo. É o contrário da subjetividade. Na organização da objetividade das informações. Esse artigo tem finalidade e evidências. Seleção lexical. Cara, a seleção de vocabulário não tem a ver com
tipo de vocabulário não caracteriza a função referencial, não é pelo vocabulário. Tu pode dizer, por exemplo, assim, não pode usar a primeira pessoa, mas isso não é vocabulário, né? Metaforização não, a linguagem tem que ser denotativa. Nominalização produzida por meio de palavras derivacionais, a formação de palavras, isso aí não, qualquer texto faz isso, não é característica da função referencial. Adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, mas isso não tem a ver com a função da linguagem. Isso até o artigo pode fazer, mas não é isso que caracteriza a função referencial. Beleza? Ficamos com a letra A, né? Que vai direto na questão impessoalidade. Para finalizar a função referencial, nós vamos até a questão 15 de 2019, página 210. 15, página 210. Aí tu tem assim ali embaixo um textinho sobre o Instituto de Arte de Chicago, né? O que o Instituto fez, disponibilizou imagens, blá. Aí tem o depoimento do historiador de arte, a coleção está disponível. Típica notícia ou reportagem, correto? Então quando o cara diz assim, a função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por, cara, vai ser a função referencial, ok? Mas evidenciar a subjetividade da reportagem, não. Ela está toda em terceira pessoa, é simplesmente uma notícia, não tem uma opinião da pessoa, do autor. Convencer o leitor a fazer o acesso online, não, eu estou só divulgando. Convencer é função apelativa, não é o caso da notícia, da reportagem. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição. Ó, cara, tu vê evidenciar a subjetividade, convencer e informar, por enquanto é só informar que está valendo, não é? Estabelecer interlocução com o leitor, não, isso aí pode ser até publicidade, mas não é o caso aqui, não tem nenhuma referência, não tem vocativo ao leitor, né? Enaltecer a arte, não é um artigo, ficamos aí com letra C tranquilamente. Beleza? Cara, facilita muito, agiliza se tu te ligar na função da linguagem no gênero. Se tu tiver a informação, correto? E a última que eu quero fazer é sobre a função poética da linguagem. Então nós vamos à página 156. Chega ali, tu vai já ver à tua esquerda um poeminha, né? Estruturado com sílabas que são, digamos assim, mal divididas, correto? Propositadamente mal divididas, né? E tu vê que o cara te dá uma letra, ó, trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo. O poema atinge uma expressividade que se caracteriza por... Lembra, concretismo é justamente o exemplo que nós usamos de função poética, né? Porque eu estou usando um recurso que, teoricamente, a língua não me dá, não é? Que é essa disposição espacial das palavras de alguma forma, e que tenta brincar com o aspecto da memória. Se tu já leu o poema aí, deve ter lido antes a gente estar fazendo, né? A ideia é da fragmentação da memória. Por isso que, por exemplo, assim, ó, na letra A não vai dar a resposta porque não tem a ver com a lógica. Ó. Na letra B, não é para reestruturação formal da palavra provocar o estranhamento, porque está ligado a uma mensagem mais objetiva, né? Dispersão das unidades verbais, não são só as verbais. E a fragmentação da palavra para representar estranhamento das lembranças é mais coerente, né? Porque está ligado justamente à questão de tu perceber que a memória se fragmenta, como a palavra também se fragmenta de uma forma que às vezes pode ser menos compreensível. Função poética. Trabalho com a estrutura ou da palavra ou do texto. Concretismo. Beleza? Ficamos aí com a letra D. Claro que aqui depende um pouquinho também da leitura, ok? Até a aula 3 com teoria e mais questões. E lembra? Essa aula é acompanhada por Enem 2016 plenamente comentado. Aí, valeu. Um abraço.